Olá, boa tarde. Vim gravar mais um vídeo aqui para vocês. Esse vídeo, ele foi pensado, esmiuçado agora, né, à tarde. E eu vim logo, é assim como a gente prepara um pãozinho, né, quanto mais quente, melhor. Então, eu vim logo passar aqui para você que está aí do outro lado assistindo e agradecer a cada um que tem assistido os vídeos, que tem sido edificado com a palavra. Muito obrigada, continue por aqui. É muito bom ter você aqui. E nessa tarde eu venho falar, eu não, né? Eu venho trazer a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela fala por ela mesma, né? Nós somos só porta-voz, mas a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz. Então, hoje eu venho falar sobre Eliseu e sobre Gease. Não sei se você aí do outro lado já ouviu falar deles dois, mas eu estive refletindo sobre eles, sobre o comportamento, sobre o ministério deles, sobre o chamado, né? E aí eu encontrei algumas diferenças entre os dois e eu vim compartilhar com vocês, né? Uma diferença, assim, principalmente de interesse, principalmente de obediência, né? O que um fazia e o outro não. Então eu venho falar primeiro do Eliseu, como é que foram os comportamentos, né, do profeta Eliseu, e depois eu falo sobre o comportamento de Gease, né? E algo assim que eu tirei em relação aos dois é que eles dois, no momento assim certo, foi mostrado na palavra qual era a intenção dos dois. Até então a gente vai lendo a palavra, pensa que os dois são servos de profetas, né? Que os dois têm a mesma intenção, mas não é. E aí eu vou começar aqui por Eliseu, o chamado de Eliseu, né? Está escrito aqui em 1 Reis 19, capítulo 19, versículo 19, que diz assim, o chamado de Eliseu. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Então Elias jogou ali a capa sobre Eliseu e ali foi quando Eliseu recebeu o chamado dele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, disse, e então irei contigo. E aí Elias falou para ele, vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. Então Eliseu, naquele momento ali, ele recebe o chamado, né, dele por meio de Elias, né? Elias joga a capa em Eliseu e Eliseu vai, obedece e segue Elias. E aí a gente vai continuar meditando na palavra e a gente vai aqui para 2 Reis 2, que fala assim sobre Eliseu novamente e diz assim, ó, Elias é levado aos céus. Então aqui no início de 2 Reis vai mostrar quando Elias ele é levado, né? Qual é a posição de Eliseu e o que Eliseu almejava. Então, muitas vezes a gente está no reino, né, de Jesus, no reino de Deus, e muitas vezes até mesmo nós não sabemos quais são as nossas intenções, mas vai chegar um momento onde as circunstâncias elas vão trazer à tona quais são as nossas intenções, né? E eu acho algo muito interessante aqui sobre Eliseu, porque nesse momento aqui em que Elias tem esse chamado dele ser levado aos céus, Eliseu vai falar assim, ó, porque eu não sei o que vocês compreenderam dessa passagem, mas quando Elias fala para ele assim, ó, quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Então, naquele momento, Elias estava falando para ele que ele não precisava ir com Elias, né? Falando para Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me chamou para ir para Betel. Mas Eliseu, ele diz para Elias assim, juro por minha vida e pelo Senhor,
que não te deixarei. Então, isso vai acontecer 3 vezes, né? Eu vou pular um pouquinho, que aqui ele vai falar, na última passagem, ó, aí ele diz aqui: em seguida Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Então ele vai